Direto da redação. Ontem, ou nos últimos dias, Israel atacou o campo iraniano de Sout Pers, no Golfo Pérsico. Esse é um dos maiores campos, uma das maiores jazidas de gás do mundo. E em resposta, o Irã atacou, lançou mísseis contra instalações de energia no Catar e em outros pontos também da região, que levou aí o alerta global. O Irã, na verdade, retaliou o Catar porque o ataque à sua reserva foi a partir do Catar. Então, logo, as autoridades iranianas interpretam que se um país deixa um agressor utilizar seu espaço aéreo, utilizar a estrutura do país para promover ataques, ele se torna um alvo legítimo das forças iranianas. Isso tem acontecido com o Catar, isso tem acontecido com os Emirados Árabes Unidos, isso tem acontecido assim em profusão. Mas se você está preocupado com o petróleo, você vai ver agora, é motivo para você se preocupar. Mas depois da reportagem que você vai assistir agora, eu vou lhe mostrar algo que é ainda muito mais precioso, ou tão precioso quanto o petróleo, que essa guerra está ameaçando. Vamos primeiro à reportagem. Irã e Estados Unidos trocaram ameaças hoje após os ataques a instalações de energia na região nesta quarta-feira. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país irá atacar com zero moderação caso haja novos bombardeios à infraestrutura energética do país. Mais cedo, o presidente norte-americano Donald Trump havia dito que se o Irã atacar o Catar novamente, os Estados Unidos irão destruir massivamente todo o campo de gás de South Pars com uma força que o Irã nunca viu ou testemunhou antes. Trump também afirmou que os Estados Unidos não sabiam que Israel atacaria o local. Fontes israelenses, porém, afirmam à agência de notícia Reuters que o ataque a South Pars foi planejado em colaboração com os Estados Unidos. Mesmo após as ameaças, hoje o Irã bombardeou uma refinaria de petróleo na cidade de Haifa, em Israel. O governo israelense afirmou que os danos foram mínimos. A escalada preocupa líderes mundiais. A Índia chamou os ataques às estruturas energéticas de inaceitáveis. E países europeus e o Japão voltaram atrás sobre o Estreito de Hormuz e disseram que podem colaborar com os esforços para liberar o canal. Em um comunicado conjunto, os governos do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão afirmaram também que vão tomar medidas para estabilizar o mercado de energia. Apesar dos apelos internacionais, os Estados Unidos dão sinais de uma guerra prolongada. Hoje, Trump disse que o Departamento de Defesa do país vai solicitar ao Congresso 200 bilhões de dólares em fundos adicionais para a guerra. Mais cedo, o secretário de Defesa do país, Pete Hegseth, afirmou que não há prazo para o fim da guerra. Veja bem o que você precisa entender nessa guerra do Oriente Médio. Tem algo ali tão precioso ou mais precioso que o petróleo. O petróleo vai afetar a cadeia mundial. Ali essa interrupção do trânsito, do tráfego de navios pelo Estreito de Hormuz, que é uma rota de passagem que ligando ali o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Então tudo isso é um complicador. Complica muito. Vai promover, vai ter impacto nos preços. Mas para os países do Oriente Médio, tem algo muito mais profundo, ou tão profundo quanto o petróleo. Nesse momento, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Catar, vários países do Oriente Médio, eles investem pesadamente em tecnologia. Eles estão criando data centers subterrâneos no deserto. Então você vai encontrar ali máquinas potentes para alimentar a indústria de inteligência artificial, fabricação de engenharia de chips, para vender essa engenharia, para vender os projetos, para fabricação, em parceria com empresas norte-americanas. Esses investimentos eles são trilionários, é uma diversificação de investimentos. Então eles não estão concentrados só na indústria do petróleo. E essa indústria, ela depende de muita pacificação. Ela não pode funcionar sob bombardeio. Então quando cai um míssil do Irã, aqueles mísseis hipersônicos que estão praticamente atingindo bunkers, ele está atingindo essa indústria assim, mas de forma avassaladora, devastadora. Ou isso vai retardar ou vai eliminar. Esses são os data centers no deserto. Esses data centers aí, nós estamos falando de investimentos trilionários. Isso vai desencadear um reflexo, um impacto enorme
na indústria que eles estão investindo, mas também nas bolsas de valores dos Estados Unidos, em Wall Street, porque isso aí está associado a essa quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial, a fabricação de chip. Então tudo isso aí agora se compromete. As bases norte-americanas no Oriente Médio garantiam segurança, entre outras coisas, para isso. E não serviu para nada essas bases. Elas estão todas destruídas pelos mísseis iranianos. É por isso que os Estados Unidos estão saindo correndo, quer sair dessa guerra o quanto antes, não sabe como encerrar. E Israel insiste por quê? Porque Israel tem um outro projeto ali, o sionismo, que não é Israel. Não vamos confundir Israel com sionismo. Vamos falar uma coisa, sionismo é a doutrina política de Israel, e o Estado de Israel, o judeu, é outra coisa completamente diferente de sionismo. Então não vamos confundir. Então isso tudo aí provoca um efeito dominó nessa indústria, nessa diversificação de investimentos no Oriente Médio. Você não tem ideia, não faz ideia. E por que esses data centers estão no deserto? Porque ali tem oferta de energia, o deserto ele é muito quente, então tem energia solar para sustentar tudo isso. Eles têm matriz energética, eles têm petróleo, que também é uma fonte de energia. Então ali é um lugar que é altamente propício para esses data centers, para alimentar essa indústria de inteligência artificial. E esse é o tópico que você não está ouvindo falar ainda, que ninguém está analisando, que a mídia tradicional não vai chegar lá. Por quê? Porque isso aí você precisa de estudo, precisa de leitura, precisa estar muito atento ao que realmente vai afetar, o que realmente vai acontecer. E muitas vezes não é de interesse da mídia corporativa ela tocar nesse ponto. A prorrogação dessa guerra, ela tem vários efeitos. Tem efeitos sobre a economia interna de vários países, na questão energética de vários países e no mercado de alta tecnologia.